determinada hora, enfim. Então nós não somos, nós não temos hoje, não podemos cumprir com o nosso livre-arbítrio, tá certo? Então nós precisamos cumprir a lei do homem, ainda mais a lei de Deus, não é mesmo? Então olha só, deixa eu me sintonizar aqui que eu dei uma perdida aqui. Olha só, o Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza que Deus fez para que ninguém se envaideça por ter feito que Deus o aceitasse. Efésios 2, 8 e 9, eu li no início da introdução do nosso estudo, falava sobre isso, tá? Porque a salvação ela vem mediante a graça através da fé que temos, mas não vem pelas nossas obras, mas que a gente não fique vaidoso com isso. Eu alcancei a salvação porque eu fiz tal obra, tirei uma pessoa lá de repente de uma enchente, eu salvei uma pessoa do naufrágio, enfim, mas para que essas obras não venham trazer mérito pela nossa salvação. Por isso que o apóstolo fala sobre isso. Mas pelo que ele e Jesus fizeram na cruz. Esse é a principal razão da nossa salvação, tá certo? Veremos isso depois no estudo sobre a doutrina da reconciliação, mas guardemos desde agora que Deus estava em Cristo e Ele nos reconciliou consigo na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Deus, mesmo sendo Ele quem ditou todas as leis para Moisés lá no Antigo Testamento, vocês sabem, meus amados, que Deus tentou salvar o povo deste mundo de todas as formas. Nós vimos isso no exemplo do naufrágio lá na inundação de Noé, através da salvação da família dele através da arca. Nós vimos ele fazer algo muito assim bonito lá em Sodoma e Gomorra, digamos bonito porque ele não exterminou todo o povo daquela cidade, mas ele salvou realmente quem merecia. Então Deus tentou salvar o povo e livrar o povo do mal, mas nós povos somos povos desobedientes e Deus não viu outra saída para salvar alguns mediante a morte e sacrifício do teu próprio filho, não é mesmo? Então é por isso que a gente vê que Deus ele tem tentado buscar sempre solução para que nós seres humanos não nos percamos através das nossas desobediências, amém? Olha só, finalizando esse lado inferior esquerdo, diz que Cristo pôs fim ao valor da lei e se tornou a norma para nós. Quem defende a lei tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Romanos 2:4 fala sobre isso. Cristo é o fim da lei, diz Paulo. Então, quer dizer, você não é que você seja um amaldiçoado, perdoa a palavra, por a gente cumprir a lei. Mas se você cumprir a lei e não tiver conhecimento verdadeiramente na graça, nós somos um desconhecido do sacrifício de Cristo, tá? Então, que cumpramos a lei, mas que sejamos entendedores e obedientes à graça e sacrifício de Jesus, tá bom? Finalizando o segundo tópico, diz que a lei não tem poder de salvar, mas Cristo tem. O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus, também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo Jesus. Amém? Olha só, vamos direto para o nosso terceiro ponto e finalizar, até porque, como eu já falei, né, para não ficar assim muito cansativo, tá? Olha só, nós somos salvos pela graça, tá? Já tínhamos falado sobre isso e dizemos que somos salvos. Olha só, eu vou repetir esse ponto aqui só para que você veja como que é bem explicado a colocação de quem nos escreveu essa maravilhosa lição nesse trimestre. Dizemos que somos salvos pela fé,
né? A gente tem que ter esse cuidado, porque a fé, ela diz a palavra de Deus que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente, daquilo que a gente sabe que existe, mas não vê, daquilo que a gente acha que não vai encontrar, mas encontra. Tudo isso é mediante a fé, alcançar o impossível, fazer com que as coisas impossíveis se tornem possível mediante, somente através da fé. Então a gente sabe que o pastor Adauri, ele fala, claro, né, até hoje a gente não tem, eu não tenho tido assim muito oportunidade de bater um papo com o pastor, que é um pastor que nós amamos muito, é claro, e ele diz o seguinte, que a fé faz com que nós alcancemos o impossível. A fé faz com que nós vemos o invisível. E a fé faz com que a gente creia no incrível. E isso é muito interessante, isso é muito importante. Por isso que a fé, a palavra de Deus diz que é o nosso firme fundamento. Tá? Mas a fé, ela faz com que apenas nós reconheçamos a graça como o verdadeiro ponto de salvação para a vida do verdadeiro cristão que busca obediência a Deus e a Cristo Jesus. Olha só, vou repetir. Dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Tá certo? Não pela fé, mas mediante a fé através da graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, tá? Nós vimos isso lá em Efésios 2:8. Virando a página para a última, na página 25 aí, o segundo ponto aí vai ser que a graça de Deus, sua bondade para conosco, é a causa de tudo. Tão bom, né? Quando a gente às vezes atravessa um momento um tanto que difícil na nossa vida, e a gente, quando vê que às vezes esgotam todas as possibilidades humanas, a gente tenta todos os nossos recursos, a gente busca aconselhamento, a gente busca de repente, possivelmente, médicos, a gente busca nossos conselheiros, a gente busca amigos, a gente busca família, e às vezes a gente não encontra o que a gente busca. E ainda assim, no final das contas, a gente vê que tem uma cartinha na manga, que é a salvação dessa situação, onde nós podemos buscar, que é o Deus nosso Senhor e Salvador, não é mesmo? Então, às vezes, a gente valoriza muito pouco esse crédito que nós alcançamos mediante a graça. Então, a gente nunca pode esquecer dessa infinita, eu não sei a colocação que eu usaria para dizer a altura que eu colocaria esse crédito que nós temos e que às vezes a gente esquece de usar, né? Que é o poder de Deus para resolução dos nossos problemas, onde a gente esquece, ou seja, que a gente esgota todas as nossas possibilidades. E eu digo que isso a gente não pode jamais esquecer. Quando esgotar todas as possibilidades humanas, é aí que chega a hora de nós buscarmos esse auxílio no nosso Criador. Olha só, muita gente se orgulha de ter fé. E isso é importante, tá, gente? Se vocês chegarem hoje em qualquer local que vocês estiverem, se vocês chegarem em qualquer sociedade, em qualquer classe, em qualquer categoria social que vocês chegarem e perguntar às pessoas, elas vão dizer para vocês que têm fé. Não sabemos em quê, mas ninguém vai dizer para vocês que ela vive neste mundo sem fé. Fé em alguma coisa. Essa semana, por exemplo, não quero de jeito nenhum trazer de repente, um descontentamento a vocês, ouvintes, a vocês, meus familiares de perto aqui, né? Nós somos todos uma só família. E essa semana eu fui numa oficina, fazendo um trabalho mecânico ali da minha balsa ali, e cheguei lá, estava um pastor
fazendo uma oração no rádio, no meio de comunicação através do rádio. E esse pastor, ele findou aquela oração, e no fim daquela oração ele disse assim: agora vocês podem beber esse copo d'água. Tá? E eu já vivenciei muito isso no meu passado. Tá? De jeito nenhum menosprezar a fé de alguém. Mas eu quero dizer para vocês que em todos os cantos desse mundo, nós encontraremos as pessoas com fé. Fé em alguma coisa. Mas esse estudo fala sobre aonde que nós devemos ter fé. Fé em Jesus Cristo para alcançarmos a graça que dele mesmo nos vem de graça de volta, não é mesmo? Então vejam bem, nós nos apropriamos da graça pela fé, basta nós crermos. Diz que o carcereiro de Filipos, olha só que ponto legal, gente, eu achei nessa lição. O carcereiro de Filipos perguntou: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Em Atos 16:30 fala sobre isso, tá? E ouviu a resposta: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então vocês podem ver que a graça de Cristo, mediante a nossa fé, ela não é individual. A salvação é individual, mas a graça não. Então essa família desse carcereiro alcançavam a graça mediante a redenção de um membro da família. Por isso que eu digo que é muito importante que nós, pelo menos um de cada família, comece a servir a Cristo verdadeiramente, para que os outros membros da sua casa, os outros membros da sua família possam ver em vocês, em nós, algo diferenciado que Cristo tem a fazer, que são muitos, tá bom? São muitos os benefícios que nós temos a alcançar mediante a obediência ao nosso Criador e a seu Filho Jesus, nosso Senhor, tá certo? Caminhando para o final, meus amados, o último parágrafo aí, no ponto na inferior esquerdo seu aí, vai dizer assim, ó: vivemos um tempo de palavra difícil, tá? Me ajudem aí, tá? Vivemos um tempo de rejudaização, ou seja, o povo judeu, eles precisam se renovar, o povo judeu precisa se reinventar. Um português muito bem claro, se nós estamos hoje vivendo uma vida do judaísmo, nós precisamos reaprendermos a sermos pessoas obedientes e aceitarmos a graça e a misericórdia de Deus mediante morte e ressurreição de Cristo. A questão que a igreja resolveu em Atos 15 ressurge na ação de alguns que, empolgados, esse ponto é muito importante, tá, meus amados? Prestem bastante atenção, vocês, famílias, e vocês, irmãos, segunda igreja, vocês, Missão Madre Silva, possivelmente alguns irmãos, amigos, que possam ter assim, a oportunidade de assistir essa escola bíblica dominical nessa manhã de 31 de domingo, de maio. Preste bastante atenção nessa colocação. Empolgados pelos seus insights de gurus iluminados. Olha só, meus amados, trazem a fraseologia, os símbolos e as frases judaicas para a igreja. Olha só, quantas pessoas que precisam aprender, tá? Precisam aprender e abraçar essa causa que Jesus Cristo fez, que ninguém jamais, vocês poderão viver quantos anos Deus vos conceder. Deus poderá levantar homens nos dias de hoje para vivermos a idade que viveu Matusalém, lá no princípio de todas as coisas, que jamais veremos alguém causar um sacrifício ou passar por um sacrifício tão maravilhoso como passou Jesus Cristo. Ninguém na face dessa terra vai passar por isso. Jamais. Nem que nasça
1 bilhão de homens que tentem fazer isso, jamais conseguirão pelo o mesmo feito que Jesus Cristo conseguiu fazer por nós, tá certo? Então, nós precisamos sermos cristãos conhecedores de tudo aquilo que Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, instrutores da palavra, ministros da palavra, pastores, enfim, todos os estudiosos, digamos que cristãos verdadeiramente, nós precisamos ter o conhecimento daquilo que queremos, daquilo que aprendemos, daquilo que ouvimos e daquilo que nós escolhemos, que foi verdadeiramente abraçarmos a causa de Cristo. E o último vai dizer assim, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Eu quero voltar um pouquinho aqui, para que vocês entendam. Eu peguei já finalizando aqui, apenas na parte superior aí, tá? Não somos judeus, mas cristão. Nosso monte não é o Sinai, mas o Calvário. E do Calvário vem esta declaração. Preste bastante atenção, meus amados. Eu ainda quero repetir mais uma vez esse ponto para vocês. Não somos judeus, mas cristão. Nosso monte não é o Sinai, mas o Calvário. E do Calvário vem essa declaração. E finaliza assim: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos 15, 39. Amém? Para concluir e orarmos no final agora, nós queremos, eu vou convidar a vocês apenas para, como eu faço sempre, apenas fazer o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3 para você pensar e agir. Apenas eu vou fazer a primeira frase, tá bom? Que diz assim, no ponto 1, somos salvos pela graça, não pela lei, tá? Aí vocês podem concluir aí o restante que encontra em Romanos 3,20. Ponto 2, de você pensar e agir. Somos salvos pela graça por meio da fé, tá certo? E finalizando, nunca nos orgulhemos espiritualmente por nada. Pois nada somos e nada merecemos. Sabe por quê, meus amados? Eu quero repetir esse ponto 3 aí, que eu vou concluir para que vocês verdadeiramente, não é que vocês vão aprender com o irmão Valdemir agora, mas que vocês vão lembrar o que verdadeiramente significa a salvação mediante a fé, tá? Ou seja, mediante a graça, através da fé em Cristo Jesus. Nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. A graça que recebemos, a salvação que recebemos em Cristo Jesus, mediante a graça, ela veio de graça, sem nossos próprios méritos, mas por sacrifício do nosso Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a paciência de cada um de vocês, tá? Eu agradeço mais uma vez a solicitação que eu fiz aos meus familiares. Eu agradeço você, Jordã. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a Valzinha, que Deus abençoe a Sarinha, que Deus abençoe você, Vaguinho, a Thaísa, o Savinho. Que Deus abençoe você, minha amada esposa, tá? Que Deus abençoe vocês, cada irmão da igreja, segunda Igreja Batista em Córrego do Ouro, tá? Obrigado por ter aberto espaço para que o irmão Valdemir e família entrasse nos lares de vocês, tá? E pudesse levar esse tão maravilhoso estudo. E eu peço a Deus que vocês entendam, eu peço a Deus que vocês aproveitem e usem bastante desse privilégio que temos de chegarmos e morarmos um dia com Deus lá na glória, mediante o sacrifício e morte de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Nós vamos orar e logo em seguida estaremos
postando esse estudo para que vocês possam ter a oportunidade de vivermos momentos maravilhosos e termos também o reconhecimento e o conhecimento de que Jesus Cristo fez muito por nós e tenho certeza que ainda vai continuar fazendo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de nós. Rosana, esteja orando, logo em seguida estaremos encerrando a nossa escola bíblica nesta manhã, e que vocês recebam de cada um membro da minha família esse abraço virtual, tá? E que nós daqui a pouco vamos poder nos abraçar de uma forma mais assim, calorosa, mais de perto, mais de junto, e que Deus nos conceda um domingo agradável. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, ó Pai, em teu nome. Pai. Obrigado, Pai, porque estamos findando mais um mês, ó Pai, aonde, ó Pai, este mês estivemos comemorando, ó Pai, o mês da família, ó Deus. Obrigado, ó Senhor. Deus, muito obrigado por todas as famílias, ó Pai, representadas na igreja, por todas as famílias, ó Pai, representadas, ó Pai, no nosso país. Ó Pai, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estejam aquelas famílias, ó Pai, que estão deslaceradas, ó Pai. Quero, ó Pai, te pedir, ó Pai, para aquelas famílias que necessitam de Ti, ó Deus. Também quero te pedir, ó Pai, neste momento, pela família da nossa irmã Pen, do nosso irmão Joelso. Abençoa, Estão Senhor Deus, em nome necessitando, de ó Pai, das Jesus, nossas meu Pai. orações. Que o Senhor esteja ali com seus anjos acampados, ó Pai, ao redor do lar deles, ó Deus. Dos mais, ó Pai, que nós no momento não estamos sabendo, mas que se tiver algum familiar enfermo, ó Pai, da nossa igreja, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, guardando, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, obrigado pela lição. Que o Senhor receba no teu trono de glórias, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo dia lindo que o Senhor nos deixa, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que eu oro ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém.